um só rebanho e um só pastor. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. É necessário que também eu as conduza. Elas escutarão minha voz, e haverá apenas um só rebanho e um só pastor. João, capítulo 10, versículo 16. Por estas palavras, Jesus anuncia claramente que um dia os homens se unirão em uma crença única. Mas como essa unificação poderá se fazer? Isso parecerá difícil se considerarmos as diferenças que existem entre as religiões, o antagonismo que elas entretêm entre seus respectivos adeptos, a obstinação de cada uma em crer que tem a posse exclusiva da verdade. Todas querem a unidade, mas todas se ufanam de que ela se fará em seu proveito, e nenhuma pretende fazer concessões em suas crenças. No entanto, a unidade se fará em religião, como tende a se fazer social, comercial e politicamente pela queda das barreiras que separam os povos, pela assimilação dos costumes, dos usos, da linguagem. Os povos do mundo inteiro já fraternizam, como os da província de um mesmo império. Pressente-se essa unidade e todos a desejam. Ela se fará pela força das coisas, porque se tornará uma necessidade para que se estreitem os liames da fraternidade entre as nações. Ela surgirá pelo desenvolvimento da razão humana, que fará compreender a puerilidade dessas dissidências, pelo progresso das ciências, que demonstram a cada dia os erros materiais em que elas se apoiam e soltam pouco a pouco as pedras estragadas de seus alicerces. Se a ciência é demolidora, nas religiões, daquilo que seria a obra dos homens e fruto de sua ignorância das leis da natureza, ela não pode destruir, malgrado a opinião de alguns, o que é obra de Deus e eterna verdade. Eliminando os acessórios, ela prepara os caminhos da unidade. Para chegar à unificação, as religiões deverão se encontrar em um terreno neutro, mas, no entanto, comum a todas. Para isso, todas terão de fazer concessões e sacrifícios maiores ou menores, segundo a multiplicidade de seus dogmas particulares. Mas, em virtude do princípio de imutabilidade que todas elas professam, a iniciativa das concessões não poderia vir do campo oficial. Em lugar de tomarem seu ponto de partida do alto, elas sairão de baixo pela iniciativa individual. Desde algum tempo opera-se um movimento de descentralização que tende a adquirir uma força irresistível. O princípio da imutabilidade, que as religiões consideram até aqui como égide conservadora, tornar-se-á um elemento destruidor, visto que os cultos se imobilizam, enquanto a sociedade caminha para frente. Eles serão ultrapassados e depois absorvidos pela corrente das ideias progressistas. A imobilidade, em vez de ser uma força, torna-se uma causa de fraqueza e de ruína, porque não segue o movimento geral. No estado atual de opiniões e de conhecimentos, a religião que um dia deverá ligar todos os homens sob uma mesma bandeira será a que melhor satisfizer a razão e as legítimas aspirações do coração e do espírito, que não será em nenhum ponto desmentida pela ciência positiva, que, em vez de se imobilizar, siga a humanidade em sua marcha progressista, sem jamais se deixar ultrapassar, que não seja nem exclusiva nem intolerante, que será emancipadora da inteligência, nada admitindo senão a fé raciocinada, aquela cujo código de moral seja o mais puro, o mais racional, mais em harmonia com as necessidades sociais, a mais apropriada, enfim, a fundar na terra o reino do bem, pela prática da caridade e da fraternidade universais. O que alimenta o antagonismo entre as religiões é a ideia que cada uma tem de seu Deus particular e a pretensão de somente ele ser o verdadeiro e o mais poderoso
em constante hostilidade com os deuses de outros cultos e ocupado em combater a influência deles. Quando as religiões se convencerem de que há um Deus no universo e que, em definitivo, é o mesmo que elas adoram sob os nomes de Jeová, Alá ou Deus, quando elas estiverem de acordo quanto aos seus atributos essenciais, compreenderão que um ser único pode ter uma só vontade. Elas se estenderão as mãos como os servidores de um mesmo Senhor e os filhos de um mesmo Pai, e terão realizado um grande passo em direção à unidade.